Antes de começar o vídeo, eu tenho duas observações para vocês. A primeira é que como o vídeo ficou bem longo, tipo 30 minutos, eu vou deixar disponível aqui no TikTok, eu vou deixar disponível no YouTube e o áudio vai estar disponível no Spotify. Em qualquer uma das três plataformas, o usuário, o nome é o mesmo. Raicantopeando, sabe? Então, tem o link na bio, tem eu agora falando que o usuário se chama assim. Então, se vocês estão aqui no TikTok ou se vocês não querem ficar no TikTok, só ir no Spotify. Ah, mas eu tô no YouTube, eu tenho YouTube Music, eu tenho YouTube Premium. Vocês podem procurar, colocar ali para tocar e seguir a vida de vocês escutando as fofocas do Hissman 4, a quarta temporada. O segundo detalhe é o seguinte: eu gravei direto, só que teve dois momentos que vocês vão escutar um de corte, porque deu problema no cabo do microfone. Mas tirando isso, foi direto. Então vai ter momentos que eu vou falar, vai ter meio que um silêncio, eu posso engolir uma palavra sem querer, porque é para ser uma conversa, tá? É um bate-papo mesmo. Então vocês não vão ficar com aquela coisa bem editada, bem cortadinha, bem bonitinha, porque não é essa a intenção. Vai ter barulho nos fundos, não vai ter tipo muito corte, vai ter muito que eu sempre edito nos meus vídeos, nesse vai ter, tá? Finge que é podcast, é ao vivo. Os comentários vocês podem deixar em qualquer uma das três plataformas. A que eu mais acesso para procurar responder é o TikTok. Mas YouTube me avisa, Spotify me avisa, então podem deixar em qualquer uma das três. Aonde eu mais respondo, tipo, eu respondo com maior velocidade pelas notificações, que eu não sei porquê, parece que são mais rápidas pelo TikTok, é no TikTok. Mas podem deixar a opinião de vocês em qualquer um e a gente vai poder bater um papo sobre isso. Feito? Vamos agora pro bate-papo, para as fofocas do Hissman 4. A quarta temporada, óbvio, já errei. A quarta temporada, segunda versão. Segunda versão, vocês vão saber por que agora. Agora com vocês, o meu eu do passado. E começou a quarta temporada de Hissman. E esse vídeo não é para falar do primeiro e do segundo episódio só. Esse vídeo a gente vai falar sobre o que aconteceu, porque quando a gente começa a assistir o segundo episódio, a gente fica meio perdido, porque aparece um novo membro, e aí a reação de alguns é tipo, o que tá acontecendo? Por que ele tá aqui? O que aconteceu? Enquanto outros estão assim, ó, mais perdido que cego em tiroteio. Então, pra poder fazer contar fofoca, eu vou fazer esse vídeo, mas assim, se vocês escutarem barulho de carro passando, cachorro latindo, não sei, passarinho berrando, não se preocupem, eu tô tentando gravar de uma forma rápida, no sentido de que direto, sem edição, porque eu não quero cortar uma coisa, a linha de raciocínio, e dois, eu quero que seja uma vibe conversa mesmo, porque a gente vai estar conversando sobre coisas assim, ó, que vocês vão pensar, meu Deus do céu, eu não acredito que isso aconteceu. Então, qualquer coisa, se der algum barulho, algo do gênero, ignorem. Vamos fingir que isso aqui é um podcast e que não tem edição nenhuma. Então, assim, primeiro de tudo, todas as informações desse vídeo foram retiradas do perfil Cake Soaked. Eu vou botar a imagem aí. Lá do X, que fez um thread com todas as informações que ele conseguiu e botou tudo numa sequência, então dá para entender. Ela colocou imagem, então tu sabe de quem ela tá falando. E explicou direitinho as fofocas assim, ó. Olha, 10 de 10. Então, se vocês estiverem a fim de procurar e olhar com as fotos, que ela fez um excelente trabalho,
@cakesoaked no X. Feito no Twitter. Então, assim, o Hissman original, no caso, eu vou falar assim, ó. Eu vou falar que a primeira versão, que foi a do ano passado, e a versão atual. Então, a primeira versão do Hissman 4, a quarta temporada, foi gravada antes do mês de novembro. Só que, assim, alguns participantes eram os mesmos dessa temporada, dessa versão. Menos o Hangyeol e o Yoonjae, que são os novatos. Como assim são os novatos? Dia 5 de novembro, quando decidiram fazer a regravação, né, do Hissman 4, colocaram um anúncio no Instagram, nas redes sociais, avisando que tinha vaga, no caso, se tivesse alguém interessado em participar do reality, que podia, sabe, vá que tu acabe com um namorado, vá que quem quiser participar do Hissman, tá aqui, manda pra cá, envia ali, conversa aqui. Tinha todo aquela coisa, tipo Big Brother, sabe? Tu te inscreve e pronto, te chamam ou não. Por que isso aconteceu? Um participante da primeira versão, da versão antiga, fez alguma coisa que não falaram, problemática, e o programa precisou ser regravado. Quem assiste RuPaul's Drag Race pode associar isso da vez que uma participante, uma das queens, foi envolvida num caso de troca de imagens com menores de idade, um aliciamento, assim, uma coisa que não deveria fazer. A Cherry Pie, acho que era o nome dela. E o que fizeram? Editaram todo, sabe? Tirando as participações dela. Outro exemplo, Roommates, aquele reality show de celebridades da Coreia. Quando explodiu toda a questão da Park Boom do 21 e a YG não fez porra nenhuma, o reality show que ela estava participando retirou todas as cenas dela a partir do anúncio do escândalo. Então ela apareceu por 5 episódios e nos outros 6 ela não dava sinal de vida, não aparecia nem a sombra dela, mas ela já tinha gravado. Então fizeram isso. Ao invés de recortarem o que já tinha sido gravado, decidiram regravar, porque é um programa de namoro, é relacionamento. Então tu não tem como editar uma pessoa fora, sendo que essa pessoa tinha dinâmicas com os outros. Então, por isso decidiram, vamos regravar. Por que tem toda uma tensão quando chega um novo membro, no final do primeiro episódio, começo do segundo episódio? Por que tem toda uma tensão quando o Hyunjun apareceu? Na primeira versão, o Hyunjun namorou o Jae-ha, eles terminaram juntos. Só que eles terminaram juntos numa temporada que, quando foi para ser exibida, foi cancelada por conta de um participante. Então, o que foi proposto? Se quiserem, vocês dois podem retornar para essa regravação. O Hyunjun não quis, porque ele estava de boas com Jae-ha namorando, estavam felizes, não queria, só que o Jae-ha quis participar da nova versão. E agora tu pensa, nossa, que safado. Não, gente. O Jae-ha quis participar da nova versão porque ele tinha visto no programa uma maneira de se assumir para a família, especialmente para os pais. Então, a participação dele na primeira versão e na segunda versão foi, entre outros motivos, foi para assumir a sexualidade dele para a família. Ah, mas por que não falou por que não falou pros pais em off, não sei do que? Não, gente,
O cara tinha comentado até, quase 30 anos, mais de 30 anos, nunca se assumiu, não é uma coisa tão simples assim, então que ele viu ali a oportunidade. Já o Hyun-jun não queria participar de novo. Só que, não sei se houve uma mudança assim da ideia da parte dele, ele aparece e decide participar. Aí é o momento que todo mundo tá do lado de fora na mesa de jantar, aparece o Hyun-jun, todo mundo meio que se olha sem entender o que está acontecendo, e daí, claro, principalmente os dois novos, e daí os dois novos estavam completamente perdidos, porque eles notaram que os outros estavam agindo de maneira, tipo, desconfortável, suspeita. E eles ficaram tipo, ué, o que aconteceu? Daí a gente descobre isso, que Hyun-jun e Jae-ha terminaram o programa, primeira versão, juntos. Eles conseguiram um relacionamento. Só que quando foi avisado que aquela versão não seria exibida por conta do fulano, que eu não sei quem é, eles tinham a decisão, o Jae-ha precisava, tipo, do coração dele mesmo, ele precisava daquela oportunidade para se assumir para os pais, então ele decidiu terminar o namoro e participar da nova versão. Agora, vamos ser honestos, né? Momento fofoca. O que será que vai acontecer, já que o Hyun-jun voltou, o Jae-ha tá lá? Será que tipo, vai ressurgir a chama do amor ou algo do gênero? Porque o motivo do término foi esse. Não foi traição nem nada. Foi o Jae-ha precisando dessa janela para poder se assumir para os pais. Ponto. Será que voltam? Porque os dois combinam. Vocês prestem atenção no episódio, tá? Eles combinam. Mas tudo bem. Por isso que um querendo e outro não querendo terminam um namoro, no final os dois vão. Só que o Jae-ha tá desde o começo do episódio e o Hyun-jun aparece de surpresa, assim. E aí todo mundo fica... Tadã! Agora a gente vai fazer tipo o seguinte. Tem as informações dos participantes novos e dos antigos. Como assim? Tem coisas que aconteceram na primeira versão da gravação que a gente descobriu e tem coisas que estão acontecendo durante essa temporada, né, durante essa versão, que muda ou que continua certas histórias que começaram lá no ano passado. Por exemplo, o Hyuk-jin, o Lee Hyuk-jin, disse que tinha sentimentos pelo Hyun-jun, né? Na primeira versão. Só que eles não terminaram juntos no programa. Tipo, eles não terminaram dando match. Então, o Hyuk-jin não terminou junto do Hyun-jun e ok, tudo bem. Agora, tem o Om Hyuk-jin, que é o loiro, sabe o loirinho aquele com piercing, bem bonitinho, tá? O Hyuk-jin loiro, disse durante a primeira versão da série, que ele foi direto no Sumin. Que ele sempre teve o Sumin no alvo e sempre, não insistiu, mas sempre continuou, sempre botou em primeiro lugar como opção o Sumin. Era o Sumin ou o Sumin. Agora, nessa nova versão, o Sumin tá de volta, o Hyuk-jin loiro tá de volta, mas o Sumin, nesses episódios aí, meio que mostrou interesse no Kim Sonuk. Aí já estamos num triângulo amoroso, né? Aí que começa, porque sentimentos da versão passada, alguns voltaram para essa nova versão, só que tem membros novos. A gente tem, até agora, 2 novos. Então a gente tem
o Hangul, que é o que é tão assim, e tem o Nenezinho Yoonjae, que é a coisa mais... Meu, aquele guri tem 28 anos, e tu não acha que aquele guri tem 28 anos, porque ele tem a voz bem suave, assim, uma coisa mais inocente, e fica tipo, então tá. Mas ok. Qual é os Paranauê com os novos participantes? O Hangul chamou a atenção de quem? Do Taichi, que foi participante do Planet Boys 2, então ele é trainee, ou deixou de ser trainee, mas ele era, até o último reality show que ele participou, ele era trainee, tanto é que, assim, essa temporada vai ter eliminação. E o Tahiti diz assim, já até me deu um trauma, assim, me bateu o trauma de eliminações. Eu não quero nem tentar ser eliminado nesse reality, pelo menos, porque, me bateu o trauma de guerra. Mas eu duvido muito, porque o Hangul tá muito afim do Tahiti, e o Tahiti tá muito afim do Hangul. Só que o Hangul chamou a atenção dos dois Hyukjins, tanto o Lee quanto o On. Então, vocês imaginam, na verdade, três pessoas interessadas no Hangul, mas o Hangul está interessado só no Taichi mesmo. E a gente viu que, assim, se seguir nessa vibe, o Taichi vai terminar com ele e tá tudo bem, porque eles são muito fofos juntos. Eu acho interessante que o Taichi fala no final do segundo episódio, durante as ligações, que ele disse assim, eu tô fingindo uma normalidade, tô ficando tipo blasé, mas eu não consigo deixar de sentir uma tensão pelo fato de que o Hangul fica assim, recebendo chamadas e as pessoas estão ligando, então isso quer dizer que eu tenho mais competidores, a competição tá grande em relação a ele, mas quer saber, eu de uma maneira ou de outra já venci, porque ele escolheu os quartos e ele escolheu dividir o quarto duplo, que no caso só duas pessoas, comigo. Então eu fui escolhido por ele. Ali ele já, fez a declaração de checkmate, mas isso foi ele conversando com a produção, sabe, com a gente, não com o cara. O Sumin tá interessado no Yoonjae. Só que o Yoonjae tá interessado no Yoonjun. O Yoonjun é o que tem cara de bunda. Que entrou primeiro e disse: o meu traço, meu charme é que eu sou bonito. E tu fica tipo, Hyunjun? Menos. Só que daí ele ficou quieto todo o tempo. E quando o Yoonjae tá selecionando os quartos com o Hangul, que por eles serem os novos participantes e os mais novinhos assim, eles foram escolhidos para separar os quartos, para quem vai ficar em qual quarto. Obviamente, os quartos de duas pessoas só, o Hangul pegou para ele poder ficar com o Taichi, e o outro o Yoonjae pegou porque ele queria ficar com o Hyunjun. Enquanto o Hangul e o Taichi estão conversando no quarto deles, tem uns clima meio romântico assim e tudo mais, o Yoonjae e o Hyunjun estão no maior climão de tipo, dois introvertidos no mesmo local sem saber como começar uma conversa. Ficou uma coisa tão estranha, tão cada um num canto extremo da cama, sabe? Foi assim, vocês vão ver no segundo episódio. É uma coisa assim que tu fica, pobrezinho do Yoonjae. E o Yoonjae é adulto, cara, quase 30 anos. Mas o desconforto no olhar dele, assim, a maneira que ele tenta ter algum tipo de atitude, mas não consegue, dá uma dorzinha no coração. Dá uma dorzinha no coração. Só que assim, nesse segundo episódio,
Claro, vão fazer a mesma coisa que fizeram da última vez, né? Que é colocar metade das ligações no episódio no final de um episódio, para da outra semana tu saber se as ligações foram retornadas. Então, no caso, o Hangul retornou a ligação pro Taichi, porque o Taichi ligou pro Hangul, e ele retornou a ligação? Ou no caso, o Yoon-jae, nesse episódio, ligou pro Hyun-jun. Agora, no próximo episódio, o Hyun-jun vai retornar pro Yoon-jae? E quando teve a escolha de quartos, o Hyun-jun falou assim, o Yoon-jae me escolheu pela minha aparência, porque a gente nem conversou. Enquanto o Yoon-jae falou, não, eu escolhi porque eu fiquei interessado. Ele foi com quem eu mais conversei, porque os dois foram os primeiros a chegar no encontro de todos os participantes. Então eu tava mais, sabe, eu tava mais próximo dele. E claro, ele é muito atraente e tudo mais, eu quero conhecer mais. Só que o Hyun-jun, eu acho que não levou dessa forma. Mas ele parece estar interessado, sim. Infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Não está desenvolvendo de uma maneira tão fácil e suave que nem o Hangul e o Taichi. Que estão conversando ali, estão dividindo o quarto, sentam no mesmo sofá, enquanto o nosso Yoon-jae e Hyun-jun, cada um num canto. O Hyun-jun é ex-namorado do Changmin. Quem é Changmin na bola da vez? O Changmin participou da primeira edição do His-Man. E um outro ex dele participou da segunda ou terceira temporada de His-Man. E nessa temporada, o Hyun-jun é o ex da vez. O Changmin fez His-Man e agora ele tá... Sabe aquele BL que eu falei pra vocês que lançaram o primeiro episódio, mas não avisaram quando é que vai sair o próximo? Pelo visto vai ser semana que vem. O nome é Fanservice, que é o jornalista que vai falar que o irmão do ator famoso é interessado nele e ele é melhor amigo do irmão do ator famoso e tudo mais, e rola essa coisa de tipo, quem ama quem, se amam desde o colégio, ou por que quem tá afim, o que tá acontecendo? Esses três são dois, se não me engano, saíram do His-Man, mas o que a gente sabe agora nesse momento é que o Changmin, ex do Hyun-jun, faz esse BL que é o fanservice, que tivemos atualizações, que vai sair semana que vem ou na outra, porque querem que o canal chegue a um número X de inscritos para que eles possam fazer aquele programa de assinatura do YouTube, vocês sabem, tipo, membros. Então, eles vão tentar chegar no número X, porque daí membro do canal, quem assinar, vai ter acesso a conteúdo exclusivo e episódios antes. Então, vai ter toda essa antecipação de episódios e tudo mais. E a série é boa. Tipo, o primeiro episódio eu amei. Eu nunca pensei que um daqueles ali era o Changmin, que é ex do Hyun-jun. E pelo visto, pelo que eu li, o Hyun-jun e o Changmin faziam lives no TikTok. Só que agora quem faz lives é só o Changmin mesmo. O Hyun-jun não tá tão ativo assim na vibe. E que informação avulsa. Mas no X falam assim, ó, viu? Dois ativos não dão certo, viu? Hyun-jun e Changmin, os dois tinham aquela energia de ativo com ativo, briga de espada não deu certo. Eu fiquei tipo, caralho, vocês estão comentando isso? Putz, grila. Mas assim, como é que foram os dois episódios? Estranhos. Um pouco estranhos. Sim, os dois foram estranhos. Porque o primeiro foi estranho, já que tem aquele silêncio, entendeu? Tinha gente que, teoricamente, no MBTI é extrovertido, mas naquela mesa ali não falaram quase nada. Na mesa de apresentação. Ninguém falava. Era tipo silêncio. Aí um puxava um assunto, o outro falava, o outro morria.
Aí, quando receberam a carta da produção dizendo que poderiam se apresentar e poderiam responder perguntas dos outros participantes, aí sim rolou uma conversa. Mas da mesma maneira que rolou, morreu ali. Então, teve isso, e já nessa situação, 2 pessoas podiam escolher um, né? Cada um dos 2 escolhia um para um encontro, para já ter o primeiro encontro. Só que os que ganharam não queriam escolher. Não queriam, eles queriam ser os escolhidos. Eles queriam estar sabe? Eles não queriam já criar uma situação assim, meio que tensa. Curioso, o Taichi foi um dos ganhadores. Só que o Taichi ia chamar quem? O Hangyol. Só que a grande questão foi que o que ganhou, que não queria escolher ninguém, foi o primeiro no Pedra, Papel e Tesoura, entre os 2, ganhou. Então ele tinha que escolher primeiro. E aí quem ele escolheu? Hangyol. Aí o Taichi ficou meio que desolado, assim, tipo, ai, não. Então tá. Aí ele virou pro lado assim, e quem tava do lado dele era o Yoon-jae, e ele diz, tu aceitaria ir no encontro? E aí o Yoon-jae com aquela voz assim, sabe, bem inocente, de olho grande, piscando, tipo, chega e fala, claro, sem problemas. Meu Deus do céu, respira e fala alto. Mas tá, daí já começou a situação de... A gente percebeu que o Taichi já estava interessado no Hangyol e o Hangyol queria ser escolhido pelo Taichi. E aí ele foi escolhido... Eu esqueci o nome do guri. E aí ele ficou decepcionado porque, não queria ter sido escolhido por ele. E 2, o Taichi saiu com outro e não com ele. Então aí já começa o drama. Já no segundo episódio, quando eles vão para a questão de dividir quarto e vão para os quartos, o drama dos 2 é aquela coisa que o Taichi é trainee, é vibe idol mesmo. Então ele é super atraente. Só que quem tá recebendo chamada e chamada e chamada é o Hangyol. E o Taichi, como eu disse, finge que tá de boas, só que já tá batendo a insegurança, os ciúmes. Ele entendeu que o Hangyol escolheu o quarto para poder ficar com ele sozinho, tipo, poder conhecer melhor. Mas mesmo assim, gente, se tu tá com teu boy e ele começa a receber ligações e tu não pode fazer nada porque faz parte do programa, tu fica meio que balançado assim. Deve ser super desconfortável. E no meio dessas ligações, termina o programa. Só que, semana que vem, vai ter mais um novo participante. Mostraram aquela coisa do pescoço para baixo. Quando mostram o rosto, fica desfocado. E aí a gente vai ter que, né, esperar até a semana que vem para ver o que vai acontecer. Entre His Man e The Boyfriend, que é o reality japonês da Netflix de namoro, eu não ando assistindo o The Boyfriend, porque na primeira temporada eu parei no meio. Eu achei um pouquinho cansativo, assim. E quando o chefe de cozinha, que eu achava o mais interessante, meio que desistiu, assim, meio que largou de mão, aí eu perdi o interesse também. E o Gogo Dancer, o Gogo Boy, também saiu. Aí eu digo, os 2 mais legais saíram. Não, então deixa quieto. Tem muita gente que ama o Daishan lá, os que ganharam, entre aspas. Eu sei, mas eu não assisti até o final. Eu fiquei tipo, não. Só que nessa temporada tem gente interessante, mas mesmo assim não chamou a minha atenção. Só que o His Man, mesmo com momentos absurdamente desconfortáveis e alguns momentos chatos, mesmo assim chamou mais a minha atenção, e a dinâmica deles, de o que eles falam
no off, assim, pra produção, pra câmera, e a maneira que eles estão agindo um com os outros, tu vê os filmes não, tu vê a vontade versus a vergonha, entendeu? Tu vê a máscara social versus a real intenção. Então eu acho muito, muito, muito interessante. Eu gosto disso. E outra coisa, como tá no ITI, eu posso assistir direto. Não tenho que ficar baixando episódio pra ficar assistindo e pesando no computador. Netflix eu não assino. Claro, dá pra baixar o The Boyfriend, eu sei, mas igual, não precisa. His Man, versão 2, a quarta temporada, segunda versão, vai no ar todas as sextas-feiras, no ITI, nos fansubs. Sai bem rapidinho, guris. Hoje, enquanto eu tava assistindo, já tinha saído os 2 episódios. Então é só pegar Gatinho, Verdinho, Rainbow Subs, qualquer um desses assim, é só ir ali que vocês vão encontrar. Telegram tá assim, ó, como é o ITI, já tem a legenda pronta. Então eles só adaptam, colam legenda e vídeo tudo no mesmo arquivo, botam alguns comentários, dependendo do fansub, e já lançam para quem não está assinando. Então dá para assistir tudo no mesmo dia. Quem assina e quem não assina pode assistir tudo no mesmo dia e na hora do chá da tarde, né, do chá das 5, conversar sobre o episódio, que é o que a gente está fazendo, porque eu estou gravando isso às 5 da tarde. Mas quem assistiu essa nova temporada e essa versão da quarta temporada de His Man, o que vocês acharam desses 2 episódios lançados? Vocês já estão torcendo para algum dos casais ali que estão aparecendo? Eu, honestamente, o que terminou o namoro, eu até que, sabe, torço. Mas o meu foco, meu hiperfoco, tá no Hangul e no Taichi. Esses 2 eu quero ver juntos no encontro e ver como é que vai ser a vibe. Sim, tô achando uns fofos. Mas e vocês? O que vocês acharam desses episódios? Vamos falando sobre isso aqui nos comentários. Quem está assistindo isso pelo YouTube pode deixar comentário no YouTube. E quem está escutando pelo Spotify pode comentar aí. Ou pode ir no link e vir aqui no TikTok. Todas as plataformas têm o mesmo usuário, Raikantopeando. Então, quer escutar? Não quer ficar no TikTok com o TikTok aberto? Pode ir para o Spotify ou para o YouTube. Quer comentar no YouTube? Comenta lá. Quer comentar no Spotify? Comenta lá. Então, o importante é a gente conversar sobre isso. Não é nem questão de engajamento. É trocar fofoca. Porque senão vai parecer que eu estou conversando sozinho. E não, eu estou conversando com vocês. Então, vamos bater um papo aqui nos comentários. E vejo vocês na próxima.